Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog. Esse aqui é sobre o jogo The Last of Us. Vou fazer aqui uma análise, vou fazer aqui comentários, vou fazer uma review. É claro, uma opinião minha, né, do que eu achei depois de ter jogado esse jogão. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. Desde já peço, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos esse vídeo, o nosso canal. E, é claro, você tem toda a liberdade para deixar um comentário educado, ok? Então, fica com a gente, bora lá para os comentários de The Last of Us Parte 2. Muito bem, pessoal, para começar esta review aqui, eu tenho que primeiro falar exatamente da Naughty Dog, que é a criadora, né, de The Last of Us, parte 1 e, é claro, parte 2. Eu tive contato, meu primeiro jogo com a criação da Naughty Dog foi com Uncharted, né, o primeiro jogo do Nathan Drake, e eu achei muito bom, cara. Me recomendaram na época, eu não tinha jogado nada, e eu, assim, deixei passar por um tempo, mas depois eu voltei, decidi arriscar e eu gamei no jogo, me apaixonei pelo jogo, que é, já desde esse jogo, né, aquela fórmula de gameplay com cutscene, e eu achei muito bom, achei diferenciado, achei fantástico essa fórmula que a Naughty Dog implementou nos seus jogos, né? É ação, é tiro, é parkour, é cutscene, é história, né? Envolvimento dos personagens aí, também com o nosso lado emocional. E foi dessa forma que a Naughty Dog me cativou, né? Através da franquia Uncharted, né? Até então não conhecia a Naughty Dog, né? Tenho que dizer aqui que ela fez aí, é conhecida desde o PlayStation 1, quando eles fizeram o jogo Crash Bandicoot para a PlayStation, né? O PlayStation 1 firmou essa parceria aí, vamos dizer assim, com esse estúdio para trazer jogos exclusivos para o PlayStation. Eles fizeram o Crash Bandicoot 1 e 2, não estou enganado, não estou lembrado se eles fizeram o 3, mas depois do Crash eles passaram para o Uncharted, né, e depois arrebentaram com a sequência de Uncharted, foi com Uncharted 2, Among Thieves, que é um dos melhores, se não o melhor Uncharted, na opinião de muitos, né? Ou então tá batendo ali frente a frente com o Uncharted 4. E antes deles lançarem, o Uncharted 4 veio no final da geração passada, no final da vida ali do PlayStation 3, a Naughty Dog lançou este jogão, né, que muitos acreditam que seja o melhor da geração passada e um dos melhores já lançados, que é The Last of Us, que trouxe mais uma vez a fórmula gameplay e cutscene, da forma que assim a Naughty Dog fazia nos seus jogos anteriores, só que agora numa realidade mostrada nua e crua. Assim, até então não tinha experimentado nenhum jogo que trouxesse assim essa realidade, né? Bem, eu não sei te falar outro jogo, né, pelo menos eu, antes de The Last of Us, que trouxesse um realismo, né, no mundo pós-apocalíptico, uma violência assim bem escancarada. Por exemplo, logo no início do jogo, o pai, né, ter a sua filha morta ali na sua frente, atirando nela sangue frio, e ele tendo a filha morrendo em seus braços. Eu nunca vi, né, em outro jogo antes desse. Eu não vi em outros jogos algo tão assim sentimental, né, mostrado em The Last of Us, uma conexão entre personagens tão grandes assim, né, que mexeu com o nosso coraçãozinho, de certa forma, The Last of Us, né, a conexão feita pelo Joel e a Ellie, de certa forma fez a gente achar o jogo muito bom, algo que outros jogos pelo menos tentaram, mas não conseguiram, na minha opinião até então, né? Na minha opinião, galera. E The Last of Us sugou tudo, né, o que tinha ali para sugar do PlayStation 3, né? Ele foi aclamado por demonstrar tudo aquilo que o PlayStation 3 tinha para mostrar, né? A Naughty Dog conseguiu, muitos dizem, fazer milagres com o jogo no PlayStation 3, o que foi também algo muito positivo para a empresa.
E quem jogou o jogo já ficou perguntando, né, ao final, né, quando zerou o jogo, o que viria a seguir. Será que teríamos um outro capítulo da vida de Joel e Ellie? Seria, né, se tivéssemos um jogo a mais, né, uma expansão ou uma continuação? A Naughty Dog deixou no ar, né, essa pergunta dos fãs. E depois, já no PlayStation 4, acabou lançando o Uncharted 4, que foi o fechamento ali da vida ou da franquia do Nathan Drake, a história dele, no caso, né? Porque depois eles também lançaram ali Uncharted Lost Legacy, que foi também um jogo menor, né, mas também muito bom. Entretanto, eles anunciaram a continuação de The Last of Us, que gerou um burburinho muito grande, um hype muito grande. Afinal de contas, a Naughty Dog, né, já estava conhecida por trazer uma experiência muito boa com a série Uncharted, com The Last of Us, e se ela já tinha feito algo extraordinário no PlayStation 3, com certeza eles também não fariam feio no PlayStation 4. E todo mundo ficou já ansioso para ver esse jogo o mais rápido possível, né? Mas demorou, galera, demorou, e o anúncio é de que esse jogo sairia agora em 2020, em fevereiro, mas foi adiado para junho, 19 de junho de 2020. Enfim, o jogo foi lançado. A galera que pegou o jogo por primeiro, né, teve essa sorte aí, jogou o jogo e disseram que era uma das melhores e maiores experiências do mundo dos jogos. Até então o jogo estava com uma nota muito boa, mas quando a galera pôs a mão no jogo, essa nota caiu drasticamente. Mas sobre isso a gente vai falar depois. The Last of Us 2 conta a história de Ellie, praticamente, né? Pelo menos foi isso que se vendeu nos trailers e na descrição do game. Era Ellie vivendo ali no acampamento do irmão do Joel, que é o Tommy, e ela explorando ali os arredores, né, do acampamento do Tommy. Ela sofreria uma perda, né? E aquela perda seria muito dolorosa e ela então partiria para a vingança. Foi isso que se vendeu nos trailers, né? Mas não era bem assim, né, galera? O jogo se mostrou um pouco diferente do que as pessoas imaginaram. Por exemplo, eu imaginei que o par amoroso da Ellie, que se revelou ali ser a Dina, né, ela morreria ou sofreria um abuso, não sei, e a Ellie então partiria para a sua vingança desenfreada, né? Mas não foi isso que aconteceu. E eu, galera, devo aqui acrescentar, né, fazer um adendo aqui, que houve um grande vazamento da história do jogo, né, mostrando o que acontecia de fato na história, o que ia acontecer com a Ellie, com o Joel. Então, eu, sabendo disso, eu filtrei o máximo as informações para não me frustrar com isso, galera. Eu não sabia de nada quando eu joguei o jogo, não sabia de nada, e eu tive uma sorte de não ter essas informações logo dadas para mim, né? Depois que eu passei por esse grande spoiler que a galera falou, e eu pude perceber que eu já tinha passado por isso, né? Pela revelação, pelo spoiler. Isso foi, de certa forma, uma tragédia para Naughty Dog, né? Porque todo o projeto dela aí de trazer essa surpresa para a galera foi por água abaixo. E as pessoas sabendo, algumas pessoas sabendo desse spoiler, começaram já a criar sua expectativa negativa do game, tá? Isso já fez aí esse hype cair muito para algumas pessoas. E de certa forma, sim, a história foi afetada, né, ao meu ver, por esses spoilers, por esse vazamento que houve aí, infelizmente. Pessoal, para destrinchar melhor a história do jogo, temos que falar dos personagens. Os principais do jogo passado estão de volta: Ellie, Joel, Tommy, Maria, que é a mulher do Tommy. Ou seja, a essência do jogo anterior e principalmente as conexões com o mesmo estão presentes. Essas conexões, inclusive, demonstram que jogar o primeiro game é parte essencial para entender a história do segundo. Novos personagens foram introduzidos. Citarei 3 agora, mas falarei mais sobre a terceira depois, assim como outros personagens mais secundários. Nos primeiros instantes, Jesse e Dina nos são apresentados.
Jesse é um rapaz que parece ser um dos homens de confiança de Tommy e parte integrante daqueles que fazem as rondas e protegem o acampamento. Jesse teve um romance com Dina, que nos é revelada como uma garota alegre, descontraída e que agora, depois de ter terminado com Jesse, se insinua para Ellie. Lembrando que a Ellie, desde a DLC do primeiro jogo, Left Behind, já se revelou ter uma preferência por garotas. E a Ellie e a Dina acabam se envolvendo de forma profunda durante o jogo. Outra personagem que conhecemos no início da história é Abby, que não sabemos de cara quem realmente ela é ou por que está naquelas redondezas. Ela acaba se encontrando involuntariamente com Joel e Tommy, e os três acabam sendo perseguidos por infectados até o local em que o pessoal da Abby estão, digamos, acampados numa casa. É a partir daqui que terei que falar fatos que são spoilers no jogo, tá? Por isso, se você não quiser ouvir, pare por aqui, jogue o game e depois volte para assistir o vídeo a partir desse ponto, beleza? Então bora lá. Quando Joel e Tommy se apresentam, são surpreendidos, subjugados, inclusive Joel é ferido severamente no joelho, quase decepando a sua perna. Ellie fica sabendo através de Jesse que Tommy e Joel estão desaparecidos e parte em busca dos dois. Ela segue um caminho que leva até a casa e ao chegar lá, também é pega de surpresa. Sem poder fazer nada, ela vê Joel sendo morto brutalmente pelas mãos de Abby. É a partir dos momentos seguintes que Ellie decide se vingar, ir em busca de Abby, não se importando de que para isso ela teria que passar por cima de quem quer que fosse. O jogo funciona da mesma forma que o primeiro. Aliás, como eu já disse, é praticamente a fórmula dos jogos da franquia Uncharted e do primeiro The Last of Us. Podemos caminhar, correr, lutar com o próprio punho, ou com uma arma branca ou contundente, dar cover, atirar, jogar objetos nos inimigos e ser furtivo, ouvindo ou tendo aquele momento de prescutar o lugar com um tipo de sonar. A novidade implementada nessa sequência é que agora você pode se esconder no mato, se jogando no chão e rastejando entre a vegetação, sob veículos ou lugares mais baixos. Tivemos a adição de craft de flechas e balas, além de uma mina de proximidade que achei bem legal, bem interessante e ajuda bastante contra um novo infectado. E isso nos leva a falar sobre os inimigos nesse jogo aqui. Sim, temos novos inimigos no game, tá? Mas devo dizer que nem tanto assim, para falar a verdade. Em se tratando de infectados, tivemos a adição de alguns mobs novos aí. Pelo que eu notei, são duas mutações de instaladores, mas assim, acho que menos perigosos, que dá para matar até com soco, né? Se você tiver aí uma esquiva legal. E um tipo novo de Byaku, e esse Byaku, a que me refiro, ele aparece no primeiro jogo da série, tá? Primeiro jogo, The Last of Us, quando o Joel, a Ellie e o amigo deles, que eles encontram, são atacados na quadra de uma escola, que é um tipo mais gordo de infectado, né? Um tipo maior de infectado que lança até como que uma granada de esporos. Pois é, esse novo tipo aparece aqui, também The Last of Us, mas ainda maior. Mas não é nada muito além disso, não. Quanto a inimigos humanos, eles estão mais presentes. Temos duas facções no jogo. A primeira é a WLF, que é uma sigla dada aos Wolves, que em português, é claro, significa lobos, que é a turma da personagem que matou o Joel, a Abby, e com quem a Ellie terá que lidar. Os lobos são um grupo bem organizado, galera, preparado, treinam para a guerra mesmo. Dispõe de recursos, homens, armas e transporte terrestre e aquático até. A outra facção são os Serafitas, também conhecidos como Cicatrizes, que fazem parte de um culto que venera uma mulher denominada Profetisa, e que são mais do campo, são igualmente bem treinados, até assim, mais no arco e flecha, né? Coisas bem campestres, e tem um histórico de luta contra os lobos. Esses dois grupos são rivais, né? Tiveram uma trégua, mas essa trégua foi quebrada e agora os dois grupos estão em plena guerra. Certamente são mais inimigos presentes nesse jogo do que tinha no primeiro game, tá? Mas parece, assim, ser mais do mesmo de alguma forma e com algumas alterações. Em relação a esses inimigos humanos, não vemos uma grande variedade de feições e portes diferentes. Eu gostaria de ter visto mais pessoas diferentes, mas acho que nessa geração eu acho que é pedir muito. Entretanto, há sim uma variedade de armas,
tanto com a Ellie quanto com os inimigos, né? Pistolas, escopeta, espingarda, arco, besta, coquetel molotov, metralhadora e por aí vai. Das melhorias, devo falar da dublagem, que no primeiro, galera, já era ótima, né? E nesse aqui, o padrão continuou top das galáxias ou ainda melhor. Os mesmos dubladores estão de volta e as dubladoras de Ellie e Abby fizeram uma localização fantástica, velho. Muito boa mesmo. Casou perfeitamente em cada momento do jogo. Parabéns aí então para as dubladoras Luísa Caspari e Carol Valença. Eu acho que é esse nome mesmo, Luísa Caspari e Carol Valença, respectivamente. Mas, meus amigos, a melhoria mais visível e quase palpável realmente está na qualidade gráfica, sonora e de design desse jogo. Devo dizer que a beleza está nos mínimos detalhes. As expressões faciais, as reações repentinas dos personagens. Cara, assim, eu me vi surpreso quando eu de repente estava lá na missão, na quest lá da Ellie, abri os portões e ela assim se pegou assim, poxa, como é que eu vou fazer para abrir esse portão? E eu vi que ela tava com uma expressão tão assim, sei lá, cara, e ela tava roendo assim a unha. Eu achei muito da hora. Também quando a Abby tava com a cara de pavor, se você ver num vídeo aí que a gente gravou, a Abby tava com cara de pavor quando ela tava lá nas alturas, no prédio, lá na ponte, com o Lev, que eu vou falar sobre ele depois. Cara, é muito show. E quando a Ellie pega o violão e toca, cara, que é a coisa mais linda do mundo, quando ela toca ainda mais Take On Me, do A-ha, eu pirei nessa hora, cara. A disposição dos objetos, o level design, os sons dos aprimoramentos das armas, cara, tudo isso me surpreendeu demais da conta. A ambientação também é algo que salta aos olhos, exterior e interiormente, tudo é bonito e realista nesse jogo. Me arrisco dizer que esse é o game mais bonito e com melhores gráficos já criados até hoje. Bem, eu resolvi criar uma parte 2 da história nesse momento porque eu acho que vai de encontro com o que o diretor, e vale destacar o nome desse cara aqui, é o Neil Druckmann, ele quis fazer isso no jogo, tá? Ele dividiu o game exatamente em duas partes. Na primeira parte, né, a gente controla a Ellie, e na segunda parte a gente controla a Abby. A Abby é uma mulher forte. Cara, literalmente ela é forte. Eu fiquei impressionado, espantado com o tamanho do braço da mulher. O músculo dela é muito definido, é muito grande, atora o braço da mulher. E esse porte físico, com certeza, é invejável para qualquer homem. E à primeira vista, assim, a gente acha curioso e estranho uma mulher daquele tamanho. É nessa segunda parte também que a gente vê tudo assim pela perspectiva dela, né, da Abby. É a partir daí que vamos aos poucos sabendo mais sobre a vida dela, seus relacionamentos, ligações, rotinas e etc. Descobrimos que ela é filha do médico que iria extrair a cura da Ellie e, como consequência disso, também iria acabar matando-a, né? Vemos uma cena da Abby chegando no hospital após Joel ter resgatado a Ellie ainda no primeiro jogo, né? Como eu disse, o primeiro jogo reflete nas ações desse segundo aqui. E quando ela chega lá no hospital, depois de ver a bagaceira que o Joel deixou, né? Muita gente morta, ela vê o pai dela morto também na sala de cirurgia. É nos revelado que ela é constantemente atormentada com aquele momento da morte do pai, com pesadelos, e é então que a gente entende a sua busca desenfreada por vingança contra o Joel. Mas é nessas horas que controlamos Abby que notamos algo interessante. Abby é uma pessoa, digamos, normal e que se parece de certa forma com Ellie. E é interessante que até o nome delas se parecem na pronúncia. Veja, Ellie, Abby. Descobrimos que a Abby não foi sempre forte daquele jeito, né? Mas após a morte do pai, ela treinou muito para se defender, ser uma guerreira e vingar a morte do pai. Notamos que ela é uma pessoa legal e que se preocupa com os outros a ponto de arriscar a própria vida para ajudá-los. Da mesma forma que jogamos com Ellie, também jogamos com Abby. Coletamos recursos, armas, espaços para escolher armas mais rápido, evoluímos as armas que a gente possui
E a personagem vai até mesmo procurando cuidadosamente seus colecionáveis, né? O colecionável da Abby é moedas, né, que remete ao pai, assim como a personagem Ellie também tem o seu coletável, que são cartas, né, cards de jogo de carta, e é muito legal ir coletando cada uma dessas coisas aí pelo cenário. E a moeda aqui, né, quando a gente joga com a Abby, ela nos revela um significado, né? E ao jogar com a Abby, vemos o outro lado da moeda, o outro lado da história. E assim, a gente vê aí diante dos nossos olhos exatamente isso, né? A reflexão de que nem tudo é branco no preto. Há muito mais nas entrelinhas. Mas afinal, cara, a história é ruim? Há quem diga que a história de The Last of Us Parte 2 é ruim, ou se perdeu, ou é fraca, ou é um clichê simples, pois trata-se apenas de vingança. A verdade é que a história, como eu disse, foi antecipadamente vazada e acabou atingindo os fãs precipitada e violentamente. E esses, por sua vez, não gostaram dos rumos que a narrativa tomou, tá? Entre eles está exatamente a morte do Joel, o principal personagem do primeiro jogo. Eu adianto que se houve para mim algo ruim no jogo, foi exatamente esse acontecimento. Eu não queria que o Joel morresse daquela forma. Para mim, se ele tivesse que morrer no jogo, seria no final, e salvando a Ellie novamente, né? Provando mais uma vez seu amor incondicional por ela como um pai, verdadeiro pai adotivo. Mostrando como aquele elo emocional é inquebrável. Para mim, a morte dele naquelas condições, cara, deixou aquele gosto amargo na minha boca. Ele não reagiu, não lutou, não disse nada, apenas morreu. E para alguém tão forte, tão guerreiro, esse fim foi broxante, velho. Eu acho que esse fato afetou quem achava que de antemão ia jogar com ele, né? Jogar com o Joel, assim como fez no primeiro jogo. Então, repito e cravo aqui, na minha opinião, se houve algo em The Last of Us 2 que eu não gostei, foi isso. Foi a morte do Joel no começo do jogo, assim, de uma forma tão assim, sem graça. Outra coisa que alguns reclamaram no jogo foi o feminismo, né, apresentado no jogo, a homossexualidade, a identidade de gênero como foco do enredo. Aqui eu tenho que abrir um parêntese para incluir mais dois personagens importantes, os irmãos Yara e Lev, membros fugitivos da seita Serafitas. Eles estavam sendo perseguidos porque Lev, né, à primeira vista nos é apresentado como menino, mas na verdade é uma menina, que queria ser garoto e guerreiro, e para isso raspou a cabeça, e isso era totalmente proibido na seita e que ia levar ele à morte. Temos aqui então um caso transgênero, né, de alguém transgênero. Já vimos a Ellie como uma lésbica, né, e a Dina como alguém bissexual, e a Abby uma heterossexual, mas com um porte totalmente assim de homem, né, musculosa, parruda. Praticamente todas as principais personagens da história são o quê? Mulheres, deixando os homens em segundo plano, em plano secundário. E todas fora dos padrões, digamos, normais. Então, para alguns, se mostrou aí um enredo, né? O enredo do jogo se mostrou puramente para difundir as ideologias que eu citei anteriormente, sendo então uma visão, né? Uma visão assim para lacrar no jogo, né? Algumas pessoas falaram isso. O jogo lacração, né? Isso é uma terminologia muito usada no Brasil hoje, né? Bem, então vamos lá, galera. Escuta só. Agora eu vou dar a minha opinião sincera sobre tudo isso, tá? Olha só, eu sou cristão, evangélico, conservador. Me senti jogando um jogo adulto, com temática adulta, tá? Com temáticas adultas que mostram a realidade de um mundo que tenta se manter em pé, mesmo estando em ruínas, estando em meio a cacos, cara. Nesse mundo tem de tudo, todo tipo de pessoa, todo tipo de relação, todo tipo de situação inusitada. Tudo pode acontecer, como é o mundo em meio ao caos. Nada é perfeito. Eu acho que essa é a grande sacada, é o grande lance
de The Last of Us Parte 2. É como se ele jogasse na nossa cara isso o tempo todo e berrasse pra gente assim, ó. Quer um jogo colorido, bonitinho, family friendly? Então jogue Uncharted. Aqui as coisas não são do jeito que você quer ou do jeito que você imagina. Isso aqui é uma zona. Isso se mostrou muito bem na morte do Joel, cara. Nas escolhas de vingança tanto da Ellie quanto da Abby. Algo que me deixou chocado quando aconteceu foi a morte da Mel. Velho, uma grávida não deveria morrer, velho. Alguém que só quer parar de lutar e viver a sua própria vida não deveria ser obrigado a lutar e morrer. Foi isso que eu fiquei pensando e refletindo ao guiar a Ellie na luta final com a Abby. Não sei se vocês viram essa parte da minha jogatina, mas quando chegou a parte de eu fazer a Ellie enfiar a faca no peito da Abby, eu disse, não vou fazer isso. E aí foi nesse momento que eu morri, porque a Abby pegou a faca e enfiou na garganta da Ellie, né? Pra vocês terem essa noção. Então eu tive que fazer, né? O jogo me obrigou a fazer isso. E mais uma vez, o jogo disse pra mim assim, nada aqui é perfeito e como você quer que seja. Então, amigos, eu só posso dizer o seguinte, de mim mesmo, tá? Da minha opinião. Eu me senti incomodado com as temáticas, algumas delas, sim, um pouco, tá? Não gosto de ver homens ou mulheres se beijando, se acariciando, ou crianças ou adolescentes querendo ser do sexo oposto ao que nasceram. E não me sinto nem um pouco atraído por mulheres musculosas, mas isso é a realidade. E isso no jogo não fez em nada ele ter algum demérito, tá? Isso eu digo de mim mesmo. Creio que esses são fatos muito pequenos diante de tantas outras coisas que são jogadas no peito dos jogadores, como por exemplo a maior questão de todas, que é quem estava com a razão no final das contas. No final, com aquele gosto de fel na boca, nós mesmos podemos tirar essas conclusões. Ellie e Abby são a mesma pessoa vista de ângulos diferentes, ambas querendo um amor, ambas tiveram o pai assassinado, vamos dizer assim, né? E as duas, de certa forma, direta ou indiretamente, foram culpadas disso. Ambas lutaram muito para se vingar, ambas perderam o que mais amavam, cara. E nenhuma teve um verdadeiro êxito, nenhuma delas ganhou de verdade. Temos então em The Last of Us Parte 2, não uma história de vingança, como foi vendida pra gente, né? Mas uma história de perdas por causa de vingança. E o que eu achei realmente do jogo, do game, de The Last of Us Part 2? No fim do jogo, quando apareceram os créditos, eu disse que estava simplesmente sem palavras. E é verdade, foi exatamente o que aconteceu diante dos últimos acontecimentos do final do jogo. Na verdade, eu não queria que o jogo começasse daquele jeito, né, do jeito que começou com a morte do Joel, e nem que terminasse daquela forma também. A Ellie sozinha, daquela forma também. Mas sacando o cerne do jogo, onde naquele mundo tudo é caos, eu absorvi tudo aquilo como uma cartaz depois da tragédia. E se você não sabe bem o que é cartaz, procure aí no Google que você vai entender melhor. Mas eu acho que a mensagem embutida no final do jogo é a seguinte: todos temos que aprender a viver após as tragédias. Abby teria que reaprender a viver sem pertencer a lugar nenhum, ou ter a quem amava, os seus amigos e tudo mais, teria que aprender apenas a viver ao lado de Lev, seu novo amigo. Ellie teria que reaprender a viver sem o Joel, seu pai, né? A pessoa que ela aprendeu a amar como pai. Teria que aprender a se virar e até mesmo tocar sem os 2 dedos, né? Que foram arrancados aí pela Abby. E sem o amor ali no final, sem o amor da Dina e os afagos, né? O carinho do JJ. Então, para fim de conversa, cara, eu tenho que dizer que eu achei o jogo fantástico. Tecnicamente quase perfeito. Claro, com aquele entrave lá que eu mudaria na história, né? A morte do Joel no começo. Mas fica a pergunta, se eu mudasse, ficaria melhor? Não sei, cara. Não sei realmente, quem sabe. Mas a verdade é que o jogo entretém, conta uma grande história, apresenta personagens marcantes, sim, tá?
nos faz sentir raiva, remorso, asco, tensão, alívio, ter aquele sentimento de angústia frente à grande perda da Ellie, que é o inesquecível Joel, né? A perda do Joel foi demais. E no fim, suspirar com aquele sentimento de saudade. Então, na minha opinião, se esse jogo causou tudo isso em mim, não tenho dúvidas, não tenho como classificá-lo como péssimo, ruim, nem mediano, cara. The Last of Us Part 2 é para mim uma obra de arte em forma de jogo. Um dos melhores jogos da geração e para mim o melhor gráfico, acho que em um jogo até agora. Eu recomendo demais. E para mim a nota para esse jogo aqui é 9,5. Lembrando, né, ao final aqui, só lembrando para vocês que Neil Druckmann, né, o cara aí de The Last of Us, ele acabou dizendo que será quase impossível fazer uma continuação desse jogo aqui, né, um The Last of Us 3, e trazer algo que faça sentido e dê toda essa carga dramática a um terceiro jogo. Então, para ele, é quase impossível fazer isso. Mas tivemos aí o primeiro jogo no final do PlayStation 3, o The Last of Us 2 no final do PlayStation 4. Quem sabe surge aí um The Last of Us Parte 3 no final da vida do PlayStation 5, né? Quem sabe? Isso aí só o tempo dirá. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, um vídeo de análise, um vídeo de comentários, né? Opinião, minha opinião. Fiquem à vontade, como eu falei, em deixar também a tua opinião, o teu comentário, é claro, de forma educada, senão eu vou passar a tesoura, eu vou passar a faca aí nos comentários indelicados, mal educados. Então, mais uma vez eu peço para você, se você não for inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificações, continue com a gente. Até lá então, falou, tchau!